Dora Kaufmann é professora do programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, doutora pela ECA USP com estágio sanduíche na Université Paris Sorbonne, possui 2 pós-doutorados na COP UFRJ e no TID da PUC São Paulo. Autora de vários livros, entre eles A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana e Desmistificando a Inteligência Artificial, colunista da Época Negócios e colaboradora do Globo e do Valor Econômico. Dora, obrigada por ter vindo. Vamos começar quente aqui. Quando foi que você começou a sua trajetória com inteligência artificial? E qual foi o momento chave que você falou: "A IA vai mudar o mundo"? Olha, comecei a me interessar, me dedicar, mais do que me interessar, me dedicar totalmente à inteligência artificial em 2016. Eu juro que eu não me lembro o que foi que me fez pensar, mas alguma coisa me fez pensar que a inteligência artificial ia mudar o mundo e eu queria estudar essa tecnologia. E a primeira coisa que eu fiz, eu tenho um amigo de infância que passou a ser meu mentor na tecnologia, que ele foi para os Estados Unidos fazer doutorado, nunca mais voltou, há mais de 40 anos, e ele é cientista da computação e inteligência artificial, o Davi Geiger. Eu liguei para ele e falei: "Davi, isso, eu quero". E aí ele falou: "Vem para cá que vai ter um evento importante", e de fato foram 2 dias, e foi o meu primeiro evento internacional e estavam lá 300 pessoas, de todas as pessoas importantes, ou quase todas, do ecossistema de inteligência artificial. Foi discussões interessantíssimas, foi a minha entrada. E o que era a inteligência artificial em É, 16. 2016? Não, então, as pessoas nem sabiam o que que era, durante, aliás, os primeiros anos todos que eu estudei, era difícil explicar o que que era, né, mas eu sempre eu passei a estudar, eu já tinha alguma noção, claro, e eu passei a me dedicar muito, e a inteligência artificial também foi mudando, né. A partir do momento que ela passa a disseminar mais na sociedade, nas organizações, seja pública, privada, em todos os níveis, ela também vai mudando os impactos dela na economia e na sociedade, né. Não é que os impactos eram os mesmos em 2016, muito pelo contrário. O advento, então, da IA generativa, desde novembro, quando foi lançado o ChatGPT, principalmente, porque a IA generativa para imagem, já várias soluções foram lançadas ao longo de 2022, mas o grande impacto, inclusive, que produziu esse hype da inteligência artificial, foi a partir do ChatGPT, Sim. porque tem um encantamento, né, o fato de, na verdade, a inteligência artificial já media a nossa vida já há muitos anos, mas as pessoas não sabem porque não é explícito, é invisível. Por exemplo, que do cerne dos modelos de negócio, da todas as plataformas e os aplicativos que facilitam a nossa vida do cotidiano, já é inteligência artificial, mas as pessoas não sabem disso. Então, é a primeira relação através do diálogo, né, interface com o ChatGPT, o que criou, eu acho, esse encantamento, essa "uau, o que que é isso?", é de repente você poder conversar com um sistema de inteligência artificial e ele te responder as perguntas mais variadas. Ni É outra discussão se responde certo ou não, É. mas responder, você ter esse diálogo que é de uma qualidade que é diferente das outras opções que a gente tinha anteriormente, de conversação, que eram e são muito mais limitados, né. Na sua visão, a inteligência artificial ela pode superar a inteligência humana em algum momento? Eu não sei porque isso para mim é futurismo, né. E você não gosta de Eu futurismo. Quem conhece a Dora eu sabe não que ela gosto não gosta de porque futurismo. eu acho que é muito difícil, né. Eu acho que a gente pode fazer previsões para um prazo, assim, de 5, 10 anos. Por quê? Porque nesse prazo já existem estudos em laboratório que aí você sabe, bom, por exemplo, vou pegar um carro autônomo. Eu fui num evento em Hong Kong, que chama RISE, que é o mesmo grupo que Uhum, organiza hoje o Web Summit, uhum. tanto em Lisboa quanto aqui no Rio, né. E naquele isso foi 2017, já tinha toda uma discussão, teve uma, subconferência que foi só sobre carro autônomo. Ali era claro que vai existir o carro autônomo, assim, porque já a tecnologia já estava desenvolvida, isso Uhum. já estava em laboratório, então você pode prever que, bom, vai acontecer. Agora, o que não está em laboratório é isso, é ficção científica, né. Então, hoje a técnica
tem uma técnica chamada redes neurais profundas, em inglês Deep Learning, que ela está praticamente em todas as soluções, modelos que a gente usa hoje, praticamente permeia todas as aplicações hoje em vários diferentes domínios. Então, mas essa técnica, pela característica, natureza dessa técnica, ela não vai se transformar, em nada que seja parecido com a cognição humana. Ela é restrita. Uhum. A Você pode até desenvolver, por exemplo, o ChatGPT, vou citar só o ChatGPT porque é o mais conhecido, mas mesmo essas soluções que respondem, que interagem, que se chama multimodal, Uhum. multitarefa, elas são limitadas, Uhum. né. Quando o desenvolvedor está montando essas soluções, esses modelos, ele já define a priori qual vai ser o propósito desse modelo, né. Então esse propósito ele não se modifica. Eu não posso criar um sistema que ele tem um propósito e ele sozinho se modificar para um outro propósito ou para qualquer propósito. E é completamente diferente dos nós seres humanos. Quando a gente nasce, a gente não tem um propósito, né. A gente não nasceu: "Ah, vou fazer isso". Isso vai sendo ao longo da nossa vida, Uhum. das E a gente pode experiências. mudar de uma hora para outra Claro, também. não, É. nós também, isso. Além de que não é um propósito inicial, também a gente muda, pode mudar não, em geral a A gente gente muda muda. muitas vezes. Então, não tem nada a ver com o que é hoje, então precisaria ter uma outra técnica que funcionava de uma outra maneira. De fato, tem algumas, experiências, algumas investigações sendo feitas em alguns laboratórios, mas muito no início, muito básico ainda, sem nenhuma luz no fim do túnel. Então essa técnica ela é sempre restrita àquele propósito pelo qual ela foi desenvolvida. O que te incomoda hoje no discurso sobre inteligência artificial? Olha No hype? olha, esse hype é produzido, assim, na minha avaliação, fundamentalmente porque a gente tem hoje uma concorrência muito acirrada entre as empresas de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, né, que é o as em em geral, assim, principalmente as Big Tech, chamadas Uhum. Big Tech, são 7 das empresas de tecnologia americana. Por quê? Eh, não tem o que hoje está mais atraindo investimento e também que está mais falando, que é responsável pelo parte do hype ou totalmente pelo hype, são as soluções de IA generativa, como Uhum. ChatGPT, Llama, DeepSeek, R1 e Gemini, todas essas soluções e também soluções como, Midjourney, soluções Uhum. de imagem, né. E essas soluções, elas não são, elas não dão resultado, né. Não existe um modelo de negócio sustentável para as soluções de IA generativa. Ninguém está ganhando dinheiro com as soluções de IA generativa, né. É muito falado na mídia, a NVIDIA ganha dinheiro, mas de uma outra forma, né. Uhum. Ela ganha dinheiro porque ela produz o chip que é Uhum. fundamental no Processar. processamento de dados desses sistemas principalmente. Mas na solução em si, nas soluções em si, por quê? Porque elas requerem um investimento muito grande em infraestrutura, está se falando de bilhões de dólares. Essas soluções não são usadas assim, nós temos uma tendência de universalizar, o que acontece na nossa bolha, né, mas as pesquisas, assim, pesquisas que eu reputo, credibilidade, elas mostram que em torno de 50% das populações já ouviram falar no ChatGPT, e dos 50% mais ou menos 20, 30 usou uma ou 2 vezes, então o uso é muito menor do que a gente imagina. Depois, a maior parte desse uso é o gratuito, são as soluções gratuitas, versões gratuitas, Uhum. né. Uhum. Então, mesmo as versões pagas, o valor é muito pequeno, né, tem uma versão agora do ChatGPT $200, mas as pessoas quando pagam $20, né. Uhum. Então é muito pouco a receita proporcional ao investimento, tanto que o DeepSeek R1 causou um rebuliço, porque aparentemente é uma solução que custa menos, usa menos dados, menos Uhum. processamento de dados. Então, quando não tem um modelo de negócio sustentável, tem uma competição entre essas empresas muito grande para investimento, né, o que se chama investidor de risco. Eles que estão sustentando esse investimento, essas todas as soluções de inteligência artificial, hoje, da IA generativa. Então, quando tem essa competição acirrada, qualquer pequeníssima Fagulha. mudança, já é colocada como se fosse uma grande revolução. É um pouco comparar com imagina uma empresa que produz sucos,
né. Então, de repente, ela lança um outro sabor. Tudo bem, é legal se você gostar do novo sabor, mas não é nada, não é disruptivo, não é, é uma inovação, não sei nem se pode dizer incremental, porque é Uhum, simplesmente outro sabor, uhum, né. Então é um pouco essas novas, soluções, elas estão agregando, algumas agregando valor mais, o outro, mas são pequenas diferenças, né. Então tem toda uma supervalorização, por exemplo, aí sai o que tem um sistema específico estatístico, que aí parece que ele está pensando, aí, já é divulgado como está pensando, está raciocinando, né. Agora o hype da vez desse ano parece que é os agentes de IA. uhum. Então já estão sendo colocados como que vai fazer todas as coisas, ter autonomia, como se ele pensasse assim: "Olha, É, e e resolvesse. É. resolvesse sem risco nenhum, sem". E não, não, são todos sistemas estatísticos, né. Então e aí, por outro lado, o que que acontece? A mídia acaba reverberando esse exagero da indústria, esse exagero proposital da indústria. Por quê? Porque também a mídia está pautada por, cliques, né. Uhum. Então se você produz alguma agora tem um sistema de IA que raciocina, aí isso Pronto, chama clique. atenção, aí dispara os cliques. Então é uma conjunção tanto da tendência a exagerar propositalmente dos líderes da indústria e a reverberação da mídia, porque gera clique, gera eu vejo headlines, né, manchetes que são Só é. impressionantes. Não, e aí você vai Parece que ler. nós estamos num outro mundo, Não, e para né. a quantidade de erro que tem lá dentro Isso. também é Então desesperador. eu acho que isso contamina o ambiente, né, principalmente porque é uma tecnologia relativamente nova, complexa, as pessoas têm pouco entendimento sobre o que que é de fato a tecnologia, e então causa uma confusão, né, parece que nós estamos numa coisa, assim, realmente futurista, que não é a verdade. É uma tecnologia impressionante, é quase que mágica, mas é só um modelo estatístico. Boa. Agora vamos para uma outra coisa que você é bastante especialista. Você faz uma distinção importante entre o que é inédito, produzido pela IA, e a criatividade humana. Você podia explicar um pouco essa, É, não estou dando spoiler, tá? Se quiser você dá spoiler dessa sua especialidade sobre a é. criatividade. Então, essa é uma questão importante, porque atinge diretamente tudo que se chama indústria criativa, né, que ela é muito ampla, porque quando a base, a lógica dessa técnica que eu falei, que ela está em praticamente todas as implementações hoje de inteligência artificial, ela é um modelo estatístico que ela identifica padrões em grande volume de dados, e a partir dos padrões que ela dá as respostas, elabora as respostas. Então, se ela identifica padrões, tudo que é padrão não é a inovação disruptiva, não é a criatividade, né, é padrão. Isso é o Uhum, conceito de padrão. uhum. Então é como se essa técnica, ela fizesse um resumão de tudo que já foi publicado. Primeiro, porque ela identifica padrão, e segundo, porque ela identifica padrão em volume de dados. O que que são esses dados? São o que nós já produzimos, então já é o que nós já fizemos, o que nós já pensamos, né. Então, daí não pode sair alguma coisa criativa. Agora, ela é inédito e original, por quê? Quando eu peço, por exemplo, vamos supor, para qualquer, solução de geração de imagem, se eu peço para produzir uma imagem, vai ser original e inédito, porque nunca foi feita aquela imagem igualzinha. Se eu entro lá no ChatGPT, ou DeepSeek R1, ou Gemini, qualquer um deles, eu peço um texto, né, ela vai me dar um texto que é inédito e original, nunca foi feito um texto igualzinho àquele. Mas não é criativo, você não encontra um novo conceito, um novo olhar, um questionamento, não tem o estilo, ela também, em relação ao estilo também, ela tende a padronizar, né. Exato. Hoje eu já reconheço um texto com uma grande margem de acerto, um texto que foi feito por inteligência artificial, porque ela repete determinadas palavras, ela tem um jeito de escrever, e ela padroniza mesmo, ela tira Uhum. todo o estilo, porque cada pessoa que escreve, né, se você escreve sistematicamente, por exemplo, na mídia, se você escreve livro, sei lá, se Você qualquer tem o seu tipo de, estilo. você tem seu estilo, que a pessoa consegue, se já leu vários artigos você consegue identificar, e ela cria um padrão. Então agora, por outro lado, é também importante, notar que a criatividade humana também se modifica com essa, tecnologia.
né. É diferente, por exemplo, nós seres humanos sempre criamos, inovamos baseado em tecnologia, sempre, desde os princípios do Homo sapiens, né. Uhum. Então, mas essas tecnologias, essa agora inteligência artificial, ela tem uma natureza distinta, porque, por exemplo, pegando imagem e textos, tem inúmeros editores de imagem, editores de texto, né, super bons, Uhum. que melhoram o que a gente faz, mas ele não propõe uma coisa diferente, né. Quando a gente está interagindo e produzindo, por exemplo, com alguma solução de imagem ou de mesmo texto, e eles propõem algumas coisas, colocam algumas coisas nessa interação. Se a gente souber fazer essa interação com prompt e for instigando, e for trocando, e for interagindo de fato com a solução, aparecem, situações que nós sozinhos não poderíamos ter feito. Uhum. Por isso que modifica aumenta a nossa capacidade criativa, porque ela melhora, ou ela traz, parece assim que eu estou me contradizendo, mas não é, porque ela não vai sozinha, ela não vai trazer. Se eu pedir: "Ah, eu quero". Sem comando ela não traz Isso, nada. isso. Se eu pedir simplesmente: "Ah, eu quero um texto tal, tal, tal", pronto, ela vai dar o básico. Agora, se eu for interagindo o tempo inteiro e eu for comandando o processo, eu liderando o processo de criação, ela também vai me ajudar a criar de uma forma melhor do que eu criaria, ou diferente do que eu criaria, Uhum. né. Então são 2 questões diferentes. A criatividade, a capacidade de criatividade está ainda é um atributo humano. Mas essa tecnologia, ela melhora ou modifica, não sei se melhora ou piora, mas ela modifica a criatividade humana. O humano tem mais possibilidades de criar, nessa interação. Aparecem coisas novas, diferentes, ao ela pode me apresentar uma solução diferente do que eu tinha pensado, não exatamente o que eu tinha pensado. Você falou uma coisa importante agora que eu fiquei pensando esses dias. Se, eh, elevasse a quantidade de pessoas usando inteligência artificial e todo mundo ficar usando a inteligência artificial para a criação de qualquer tarefa, pode ser uma tarefa do dia a dia de escrever um e-mail para o colega de trabalho Uhum. ou fazer uma obra criativa mesmo. Corre-se o risco de a gente criar uma nova bolha de formato, de tudo estar padronizado e pasteurizado, ou você acha que a própria IA romperia isso sendo mais sugestiva? Não, eu acho que, se tudo depende da maneira como for a interação. Se a gente interagir, nós humanos interagimos de uma forma básica, né, chegar lá, colocar o primeiro pronto e pedir: "Eu quero isso". Aí a tendência é a uniformização, é padronização, porque é assim que ela trabalha. A essência dessa técnica, como eu disse, é identificar padrões em grandes volumes de dados. Então o que ela vai te trazer é um padrão, tira seu estilo, repete daquele mesmo jeito, né, porque a gente precisa, não sei se é o caso, mas eu gostaria de um pouco explicar o que que quer dizer quando uma solução dessa aprende, né. Como eu falo assim: "Ah, o ChatGPT aprendeu", o que Uhum. quer dizer que ele aprendeu? Primeiro, não tem nenhuma relação da maneira como a gente aprende, né, até as palavras não são adequadas, mas é isso, porque os desenvolvedores de tecnologia, eles conversam entre eles através da matemática, Uhum. né. Quando a gente precisa falar na linguagem humana, nunca é exatamente, porque a linguagem humana foi desenvolvida pelos humanos. Então, aprender, eu falo sempre entre aspas. Mas o que que significa que aprendeu? Isso inclusive tem uma implicação muito grande na discussão, que é uma outra discussão sobre direito autoral. Mas quando o chat aprende, não importa que serve para todas essas soluções, não importa o texto, né, não importa, por exemplo, o que eu escrevi sobre inteligência artificial. Todo todo o conjunto de dados, eles são, decupados em Uhum. tokens, né, então são tokens. Então o que que importa? Importa a correlação entre as palavras e as frases nos textos. Então, por exemplo, em relação à inteligência artificial, o que que interessa? O que que ele aprende? Ele aprende que ética frequentemente aparece ligada à inteligência artificial, esses 2 termos, né. Então, tem algumas palavras que aparecem ligadas à inteligência. ChatGPT aparece com muita frequência ligado à inteligência artificial. Então o que ele aprende é essa correlação, não importa o conteúdo do texto, né, ele não faz um resumo, de tudo que, digamos, que tem publicado sobre inteligência artificial, te aparece um resumo, não. Ele aprendeu
essa relação. Então vamos pegar um exemplo agora, tem um novo papa que está na mídia o tempo Uhum, inteiro, vamos pensar sobre a igreja. Vamos supor que você entrou num desses sistemas, de soluções de IA generativa e você quer fazer uma pesquisa sobre igreja. O que que ele terá aprendido antes? Porque depois que ele aprende, isso tem uma semelhança conosco. Quando a gente aprende uma coisa, aprendeu. Quando ele aprende, ele não está mais ligado aos dados, né. Quando você está interagindo, ele não está buscando os dados, ele já aprendeu. Quando você está interagindo, ele só busca essas correlações. Então vamos pegar a igreja. A palavra padre, por exemplo, aparece com muita frequência, agora se for perguntar sobre a igreja, vai papa está aparecendo muita uhum, frequência uhum. ligada à igreja. Então ele dá um peso, o parâmetro, né, quando saiu o primeiro ChatGPT, a primeira versão, dizia que foi treinado em 175 bilhões de parâmetros. O que que é o parâmetro? É esse peso. Então, padre aparece, digamos, é o termo que aparece mais ligado à igreja, então ele dá um peso 10. Aí tem vela, vela tem ligação com a igreja, mas não é tão frequente como padre. Aí ele dá, sei lá, vamos falar 5. 3, 4, Hã. 5. O boi nunca aparece, então ele vai fazendo isso, ele vai estabelecendo essa hierarquia, esse peso, ele cria uma hierarquia da frequência com que aquelas palavras aparecem relacionadas com aquele assunto. Quando você faz a pergunta sobre igreja, é como se ele pensasse, claro que não pensa nada, é um sistema, estatístico, mas ele busca estatisticamente quais as palavras que têm um peso maior e que a probabilidade de elas juntando te dá a melhor resposta, entendeu. Aham. Então é só esse raciocínio, é raciocínio estatístico, não entende o significado, nada disso, nada, não faz analogia, não faz causa e efeito, não tem nenhuma das características da nossa cognição, é só estatístico. Então importa, é só isso, a correlação. Quantas vezes aquelas palavras estão correlacionadas, só faz isso, correlação, é estatística pura. Então, se padre aparece estatisticamente mais ligado à igreja, a probabilidade da resposta sobre uma pesquisa sobre a igreja aparecer a palavra padre vai ser muito grande, entendeu. É assim o funcionamento. Então esse funcionamento, ele não pode, ele tende a padronizar, porque, eh e mesmo vários sistemas, eles acabam sendo treinados em volumes de dados, são os mesmos, mas são muito próximos, né. Então, independente de qual solução você está usando, a tendência é essa, uniformizar. Porque se você fizer uma pesquisa sobre igreja e eu fizer a a o treinamento dele, a correlação é a mesma. Então, a tendência é ele dar uma resposta para você parecida com a resposta que eu estou dando. Agora, é diferente quando você vai interagindo muito, né, tem agora alguns professores que estão fazendo um dever interessante, um dever de casa, né. Em vez do aluno apresentar só o texto final, que aí ele produziu com inteligência artificial, não tem como evitar, ele tem que apresentar os prompts. O raciocínio que ele fez para chegar naquele Exatamente. texto Então final. eu já vi situações que o texto tem uma página e tem não sei quantas páginas os prompts, né. Então isso porque quando você está interagindo muito com os prompts, você está comandando o processo, né, então você está mudando todo o tempo que você quer. Então a criatividade está com você, Muito né. legal isso, muito interessante. É, É uma saída, né, porque é o que isso você falou, é inevitável. é inevitável. Você acha que a filosofia pode ou deve ter algum papel no desenvolvimento dos sistemas de IA? Como que as humanidades podem contribuir para Total. uma IA mais, uma IA mais ética? Total, total, absoluto, inclusive a filosofia. A filosofia, ela coloca conceitos, ela pensa, né, e ela tem um grau de liberdade muito maior do que um cientista, diferentes, são áreas de conhecimento diferentes. A filosofia, ela pensa, livremente, digamos assim, ela não está fixa num sistema matemático específico, né. Então, tem dois filósofos internacionais que eu sigo, leio tudo e que eu admiro bastante, que é o Mark Zuckerberg, que é professor da ele é belga, professor da Universidade de Viena, e o Luciano Floridi, que é italiano, ele é professor de Oxford e da Bolonha e agora ele está só na Bolonha e ele começou desde o ano retrasado, ele está dirigindo um laboratório, um centro de pesquisa em Yale, nos Estados Unidos. Então eles são 2 exemplos, por exemplo, de filósofos que eles contribuem muito para o conhecimento, para entendimento da inteligência artificial, dos impactos éticos e sociais, que é isso. Agora, o que que acontece?
infelizmente, o que que eu acho que deveria ser, se eu pudesse comandar o mundo, o que que é fundamental? É um conceito que se chama ética by design. O que que é ética by design? É você colocar as questões éticas na partida, quando você está desenvolvendo o sistema. Porque depois que o sistema está na rua, digamos, está no mercado, é muito mais difícil você identificar os problemas e muito mais difícil ainda, pior ainda, você solucionar. Então, o melhor seria na partida. Aí, o que que isso implica? Que as equipes de desenvolvimento dos sistemas deveriam contemplar também pessoas especialistas da áreas humanas, não é só de tecnologia, né. Tem um famoso sistema que foi usado, bom, a suposição é que mais ou menos 200 milhões de americanos foram afetados, Uhum. que foi um sistema criado e continua sendo usado, mas ele foi reajustado, mas durante muitos anos ele foi usado para fazer a triagem para alta complexidade, né. Então você entra no hospital, tinha mais pessoas precisando do atendimento de alta complexidade, então você tem que fazer um sistema de triagem. E esse sistema desenvolvido, pela universidade, depois virou uma startup, foi muito usado nos hospitais, americanos, e sem nenhuma, o que se chama due diligence, sem nenhuma auditoria. Uhum. Então, por acaso, isso saíram 2 artigos sobre essa identificação na Science, que é uma revista super importante Uhum. e da área de ciência. Então, o que que eles constataram? Que tinha um viés ético, desculpa, ético não, um viés, né, um viés, de etnia. Então, a proporção era mais ou menos 17% só dos que iam para alta complexidade eram pessoas, pretas, né, e o resto eram só pessoas brancas. Então, eles foram investigar porque não fazia sentido. Isso não Não era proporcional ao a número de composição a pacientes. composição da população americana. Então eles foram investigar. E depois eles interagiram com esse grupo de pesquisadores, interagiram com quem criou o sistema, eles aceitaram, trabalharam juntos e mudou de 17 e pouco por cento para 47 ponto qualquer coisa, quase 50%, depois que eles fizeram os Uhum. ajustes. E aí, só isso é um bom exemplo. Esse caso foi citado, assim, quando se começou essa discussão sobre viés, discriminatório, era citado em todos os painéis. Mas aí, quando foram investigar, qual que era, a principal variável que causava esse viés? É que, na partida, os desenvolvedores usaram como um critério importante, uma variável, quanto você tinha gasto em saúde no ano anterior, né. Então, por que que isso era um equívoco total? Primeiro, porque na população americana, a população branca gasta, em média, $1.800 por ano mais em saúde. Mas não é porque está mais doente, é porque tem acesso Uhum. à medicina mais cara, vai mais a se consultar, em suma, tem mais recursos, na Uhum. média, para gastar em saúde. Uhum. Então esse parâmetro não era verdadeiro. Depois tem um argumento que eu acho também que, mas não estava em nenhum dos 2 artigos, isso eu que penso, que não tem nada a ver, eu posso não ter gasto nada o ano passado e estar morrendo Morrendo agora. hoje. É. Nesse momento É. está tendo um AVC, uma parada cardíaca, sei lá, qualquer dessas coisas, está com câncer e eu nem sabia, e se eu não for atendido eu vou morrer. E eu não gastei nada, não fui ao médico o ano passado inteiro. Então, aí o que que eu quero dizer com isso? Um sistema desse ia ser tão usado na área de saúde, não pode não ter na equipe médicos. Entendeu? De desenvolvimento. Porque se você tem um médico na equipe, né, os médicos na Sim. equipe, ele vai dizer: "Ó, esse parâmetro não tem nada a ver, esse parâmetro não é verdadeiro", né. Então a isso chama-se ética by design. Você trazer, é fundamental trazer o especialista para a área onde você está criando o sistema, você trazer pessoas você dar eticistas, que se diz, especialista em ética, questões de impacto social, tudo isso, se tivesse na equipe de desenvolvedores, aumenta a chance de perceber os vieses, os potenciais vieses, né. Diminui erro também, de algum modo. Diminuir erro. Então essas questões são fundamentais. Eu não a eu A inteligência artificial multidisciplinar,
né. Ela não é, um campo só de pessoal de tecnologia, ela não é uma pauta de tecnologia. Ela tem que ser desenvolvida, implementada, monitorada por equipes multidisciplinares. Se você tivesse que reprogramar uma crença coletiva sobre tecnologia, seria isso? Ou seria alguma outra É, coisa? eu acho isso um ponto muito importante. Eu acho, aliás, um dos pontos mais importantes, né. Tudo se dep né, eu acho, por exemplo, você pega as universidades, são algumas universidades principalmente, né, principalmente algumas nos Estados Unidos, são muito importantes na geração, no desenvolvimento da tecnologia em si, Uhum, né. Por exemplo, deveria ter, na minha opinião, no comitê ético, né, a obrigatoriedade de ter uma equipe multidisciplinar para avaliar, né. Isso foi feito depois de muita pressão, há 2 anos não, foi em meados de 2023, se não me engano, que Stanford criou um comitê desse tipo, mas só agora, né. Então, e só que eu saiba, só em Stanford, e não sei como está funcionando, mas isso deveria ser obrigado, né. Se você vai aprovar né, porque todos os desenvolvimentos que você faz numa universidade, os mais importantes, você tem que aprovar no comitê de ética. uhum. Mas os comitês de ética das universidades, isso eu fiz uma pesquisa. Tinham 8 comitês de ética em Stanford, por exemplo, assim como aqui tinha na USP 7. Os comitês de éticas eram voltados fundamentalmente para a área de saúde, mas para experiências que usam pessoas. Seres humanos. Então tinha muitas regras, você usar seres humanos para experimentar novos produtos, na área e isso tá obsoleto. Os comitês de ética têm que levar em conta hoje essas outras questões. Então, aí se você tem uma regulamentação, também em relação às empresas, a obrigatoriedade de desenvolvimento de empresas desenvolvedoras de tecnologia, você tem equipes multidisciplinares, né. Não dá, se eu vou desenvolver um sistema para justiça, tem que ter pessoas da justiça, Sim, né, na sim. composição inicial, né, então isso vale para todas as áreas. Se eu vou desenvolver um sistema para educação, tem que ter pessoas de educação, porque, não é só uma questão de tecnologia. As pessoas de educação que vão dizer o que que é apropriado para um sistema de educação, né, depende o propósito daquele sistema. Então, eh, essa ideia, né, esse conceito, essa visão, me parece super importante. Acho que evitaria parte, dos erros, dos problemas que a gente tem hoje em relação à inteligência artificial. E um pouco tem a ver com o que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, de empresa de tecnologia, que o CEO não entende de tecnologia também, né? Não, Já não só o CEO, é. mas todos se levam, tirando o Todos se pessoal levam, de TI. só tem Se a IA se tornar invisível no cotidiano, como que a gente poderia educar a população? Eu tô te perguntando isso porque, aquele número mágico lá das tecnologias que demoraram 50 milhões, X tempos para atingir 50 milhões de pessoas, né. O celular foram 5 Não, anos, e a IA foram o GPT, né, que foi o que popularizou o efeito "uau" ali, 2 meses e meio. Acho que foi uma coisa assim. então, mas, tudo isso Falando numa questão de vira uma coisa commodity no mas já dia a está dia das commodity, né. pessoas. Eu acho assim, primeiro, a inteligência artificial, a grande parte da utilização de é invisível para as pessoas, como eu já Sim, você comentei. tem toda a Não, razão. já é invisível. As pessoas não sabem que estão nos O Waze, o aplicativos. filtro do Não, Instagram, todos mídia os programática, tudo tudo. que a gente usa, o Google, O Google, Netflix, a Netflix. todos os GPS todos, em suma, tudo que a gente usa do cotidiano, todas as redes sociais, o YouTube, todas as Tudo redes é sociais, gerado por tudo IA. tem a IA no centro do seu modelo de negócio. Muitas das decisões, mas muito, cada vez mais, que decisões em várias áreas estão mediadas por inteligência artificial, e as pessoas não sabem. Você não vai num médico, sei lá, num hospital, num centro de saúde, e aí o médico diz o que você vai fazer, mas você não sabe que ele usou inteligência artificial. A inteligência artificial está fazendo triagem, por exemplo, em vários hospitais, triagem, você entra, o sistema de inteligência artificial fazer triagem, inclusive para identificar a urgência, para identificar o padrão onde você, tudo isso você não sabe, né.
ninguém te conta isso. Então ela é absolutamente invisível. O que passou a ser visível, como eu disse antes, é essas tecnologias de IA generativa que as pessoas estão interagindo, Uhum. né. Então, agora sobre o tempo também é um pouco assim, claro, tudo está mais veloz, né, a aceleração é um fato, não só a inteligência artificial, tudo na sociedade está acelerado cada vez mais. Mas essa comparação eu nunca fiquei muito confortável, que o ChatGPT passou, por exemplo, bateu, por exemplo, o Facebook, e fizeram várias comparações, Várias. né, que demorou anos, porque é diferente, uma rede social você cria um perfil, Sim. né, aí você abre o seu perfil, você interage ou não, mas você criou um perfil. É diferente você chegar lá e fazer uma consulta no ChatGPT, né, então dessas pessoas, em um mês tinha 100 milhões, pode ser que parte deles bom, primeiro que esse número é dado pela própria empresa, Uhum. né, não Uhum. tem auditoria sobre esses Sim. números. Depois pode ser pessoas que fizeram uma consulta e nunca mais Nunca mais fizeram. fizeram. Entendeu? Então é diferente, sempre eu gosto de separar a natureza das questões, né. Então uma coisa é você fazer um perfil, você tem que ir lá botar teus nomes, você se inscreveu naquela rede social. Outra coisa é você simplesmente fazer uma consulta e acabou, você nunca mais volta ali, né. Então eu não sei se não me parece que são comparáveis, mas isso não tira o fato de que foi assim, que espalhou muito, disseminou muito rápido essas porque elas trazem olha, grande parte das pessoas tem muita dificuldade de escrever, né, Sim. de escrever, até De mesmo um se e-mail, expressar de se expressar, corretamente. até um e-mail, então isso ajuda muitas pessoas. E para você fazer, por exemplo, um e-mail, uma mensagem muito pequena, a chance de erro vai ser muito baixa. Então é porque é muito pequeno, é condensado, você pediu, ela te faz, né. Se você precisa uma imagem, eh, algumas pesquisas mostraram, parece paradoxal, mas sim, que proporcionalmente essas soluções de IA generativa estavam ajudando mais, proporcionalmente, pessoas com menos qualificação do que mais qualificação, né. Não é que não está ajudando quem tem muita alta qualificação, mas proporcionalmente menos. Por quê? As pessoas que têm menos qualificação, as empresas menores, isso, ajuda É muito. uma mão na roda, É uma né. mão na roda, porque eu tenho uma empresa pequenininha, eu não tenho departamento de marketing, eu não tenho condições de contratar uma agência. Aí, de repente, eu faço uma logo, faço uma imagem para uma campanha, eu faço um e-mail marketing, sei lá, Uhum, qualquer coisa, uhum. rapidamente, entendeu? Sim, sim. E é básico, porque essas empresas pequenininhas, elas não têm um posicionamento no mercado, não é Sim, sim. uma coisa Ajuda elaborada. realmente no dia a dia deles a tocar o dia a dia. É isso, são comunicações básicas, e isso faz uma diferença enorme, né. Eu sou um arquiteto, aí eu vou lá e peço: monta um projeto assim, assim, assim", ele me dá o básico, né, então ele me ajuda, porque a maior parte dos arquitetos, a maior parte dos advogados, a maior parte de qualquer profissão, não são as pessoas que fazem coisas absolutamente criativas, não é, a Uhum. maior parte da população não é assim. E mesmo os criativos também não a maior parte do trabalho dos criativos também não é criativa, né, tem muita coisa que a gente faz básico. Então, para o básico, essas tecnologias ajudam muito. Uhum. Então, a produtividade aumentou mais para as pessoas não qualificadas do que para as pessoas mais qualificadas. É verdade. Agora a gente entra aqui o ano que vem, ano de eleição. Hum. Por que que você defende uma regulamentação rigorosa de IA em especialmente nesses contextos eleitorais? É. E o Eu ano que vem você já tem que voltar no podcast, já tá convite feito, que aí o bicho vai estar pegando mesmo. olha, a tendência, tudo indica, e tem fortes indicações, assim, já dessa das agências que fazem marketing eleitoral, que vai se usar bastante inteligência artificial ou intensamente o ano que vem, né, muito diferente de 2 anos atrás. A última eleição, que usou eu acho que foi a eleição que mais usou inteligência artificial foi o ano passado na Índia. E Sim, que e usou tinha de o telemarketing e usou de eleitoral, né. várias formas. Não era proibido fake news, né, mentira, né, criar mentira, informações falsas, mas foi usado de muitas outras maneiras que eu chamei num artigo que eu fiz numa minha coluna de hiperpersuasão. É, eu chamei de deep content. Eles faziam não era deepfake, era deep Deep content. content.
E isso foi muito forte, influenciou na eleição, né. É difícil também avaliar, medir, não tem instrumento para medir exatamente qual foi a influência, mas a intuição indica que influenciou bastante. E ele ganhou, né? É. E eu acho que a regulamentação é fundamental, e há 2 anos atrás, na eleição para presidente, já teve uma regulamentação muito interessante do TSE. E agora, 2 observações. Primeiro, que o TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que comanda, digamos assim, as eleições, ele tem poder sobre as campanhas oficiais, mas ele não tem poder sobre os apoiadores, né. Então, Sim. tem 2 tipos de apoiadores, tem um apoiador espontâneo, e esse me preocupa menos, mas o que mais me preocupa são os apoiadores que não são espontâneos. É uma forma da campanha oficial aparentemente parecer que não é oficial, né. Isso começou lá atrás, anos 2007, sei lá, Twitter, né, aqueles milhões de perfis robôs, É, né. não precisa ser nem robô, pessoas mesmo. A campanha, contrata um monte de pessoas, Ah, tá, é lá, um robô humano, vai lá, as é. pessoas humanas mesmo, que vão, disseminar a plataforma, sei lá, Aham. os pontos do candidato, ou mesmo divulgar o candidato, e não tá ligado, e não é a campanha oficial, né. Então o TSE não tem controle, ele não legisla sobre as pessoas, porque eu, você, a gente pode apoiar o candidato que a gente quiser e fazer campanha dele, né. E ninguém nunca vai saber, ou pelo menos é difícil saber, se foi a agência, se foi a campanha oficial que me pediu para fazer isso e me Uhum, pagou para fazer isso, uhum. né. Então isso é um limite que age sobre o segundo, aliás, são 3 pontos que eu queria comentar. Segundo, não é fácil você pegar, porque foi o que estava no TSE, na eleição passada. Se o TSE identificar, ou a campanha adversária identificar e fizer a denúncia, demora um tempo, né, pode ser umas horas, uns dias, e esse tempo já é suficiente para o estrago acontecer, depende do que você estiver falando. Então pode já ter um estrago, quando impede, proíbe, já foi. Porque já se disseminou, porque aquela mensagem que você colocou, que não era uma mensagem, por exemplo, distorcida, você tira a mensagem inicial, mas ela já está replicada nas redes sem nenhum controle. E terceiro, que eu acho que a regulamentação sozinha não resolve. Eu acho, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto que a gente estiver falando, e também nas eleições. Eu acho fundamental campanha de alfabetização das pessoas, né. Eu acho assim, eu faço uma analogia que não é muito boa, mas é a que eu encontro, é com carro, né. Então, grande parte, das pessoas, a gente sabe dirigir, mas eu, pelo menos, não sei nem fazer um carro, nem consertar um carro. Sim. Mas eu sei como é que é a lógica de funcionamento do carro. Então eu sei que eu estou dirigindo, e para tirar a carteira eu tenho que me familiarizar com essa lógica. Então eu sei que tem um farol, eu sei que tem que frear e não acelerar, tem um obstáculo, eu tenho que desviar. Isso não impede os inúmeros acidentes, mas as pessoas sabem, os acidentes acontecem porque normalmente não cumprem isso que elas sabem que deveriam Uhum. fazer, né. Exatamente. Então, mas a gente sabe como é que é o jeitão, a lógica de funcionamento de um carro. E eu acho que é isso que se chama alfabetização e inteligência artificial, não é que nós todos vamos desenvolver os sistemas, mas nós vamos saber, por exemplo, que vamos supor, na campanha eleitoral, que tem um peso grande, que pode, criar, através da inteligência artificial, a voz exatamente do candidato. Então, se eu recebo um telefonema que pressupõe, não, que finge que é o candidato, se eu souber que existe a possibilidade de criar uma voz, eu vou já ficar: "Será que é o candidato mesmo?". Isso aconteceu muito na Índia, Uhum. né, e as pessoas não sabiam, então você fica encantado que "Ele tá foi, falando comigo", pô, é. na Índia eram 900 e poucos milhões de pessoas aptas a votar, de repente aí o candidato ligou para mim, para minha casa, pô, isso, né. Mas se você souber que isso pode ser montado e que ele pode estar ligando para milhões de pessoas simultaneamente, que não, você já fica atento, né. Se você souber que é capaz de criar uma imagem, um vídeo, exatamente parece que é real, mas não é, tudo isso, você saber dessa possibilidade. Então, o que eu estou defendendo, estou empenhada que isso aconteça, são campanhas que mostrem para as pessoas, que familiarize, que alfabetize, essa é a palavra, né. Tem uma palavra que é tradução do inglês, que é literacia em inteligência artificial, mas no fundo a tradução certa é alfabetização, né. Alfabetização. Então eu acho isso importante, que tenha, e também, por outro lado,
especificamente a última coisa, eu falei que eram 3, mas já estou na quinta, que é a capacitação dos juízes, né, no caso da eleição, Sim. né. Eu vi também há 2 anos atrás algumas decisões do juiz, completamente equivocada em relação à inteligência artificial, porque na hora dos processos, na hora das denúncias, vai para um juiz, algum juiz vai arbitrar. Então o juiz também tem que ser capacitado, né. Ele precisava tem a regra do TSE, por exemplo, do Tribunal, Superior Eleitoral, mas os juízes têm que se capacitar, né, o TSE tem que capacitar os juízes para eles poderem entender como vai interpretar, ter conhecimento suficiente para interpretar da melhor forma possível o que está escrito na regulamentação, por exemplo, do TSE, né. Então a capacitação, da população em geral é de um nível, é a alfabetização. As pessoas que vão decidir, né, que inclui todos os gestores, qualquer que seja a Uhum. sua área, ou juízes, quem toma decisão que envolve questões de arbitrar de inteligência artificial tem que ser capacitado, é mais do que familiarizado. Você acha que a inteligência artificial pode aumentar ou diminuir as diferenças sociais? Desigualdade? Desigualdade? Depende, não tem nada a priori, né. A inteligência artificial, não, para mim ela não é uma pauta. É porque ela permeia todas as pautas, né. Então se a gente pegar, por exemplo, as principais pautas hoje da humanidade, né, se a gente for destacar 2, mudança climática e desigualdade, Uhum. né. A inteligência artificial, ela tem potencialmente, ela pode aumentar ou reduzir, eh, todas as 2, tanto o meio ambiente quanto a desigualdade. O que está acontecendo hoje, eh nós estamos criando, 3 níveis de desigualdade entre países. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a China, que estão muito à frente da pesquisa, desenvolvimento, Uhum. implementação de Uhum. inteligência artificial, eles têm uma desigualdade em relação aos outros países, né. Aí tem a desigualdade entre empresas. As empresas que estão fazendo o processo de transformação digital, que estão, se capacitando para adotar ou desenvolver ou adotar inteligência artificial da melhor forma possível, Uhum. também estão sendo mais competitivas, estão adquirindo vantagens competitivas no mercado, mais do que as empresas que não estão fazendo. E o terceiro nível é entre as pessoas, né. Então as pessoas que estão, se capacitando para usar essa tecnologia, qualquer que seja a sua atividade, vai ter uma inserção, digamos, no mercado, de trabalho melhor do que quem não está, né. Então esse porque está meio que livre, meio não, totalmente livre. Aí qual é a questão, o que que vai interferir? Para mim o único caminho é política pública, Uhum. né, porque cabe sempre ao Estado, não é nem ao governo, os estados, o Estado, né, não é o Estado, o Estado em termos do que é De acima do governo, de instituição. É. instituição, é proteger a sociedade. Então, à medida que o Estado defina regras de desenvolvimento e implementação da inteligência artificial, ele vai estar um pouco, gerindo, essas questões, né. O que que é que causa mais o que que pode ajudar? Porque a inteligência artificial pode ajudar muito as pessoas, como eu até já falei, né. Então, isso, se ela ajuda as pessoas, e principalmente as pessoas menos qualificadas, ela diminui a desigualdade. Mas tem impacto, por exemplo, no próprio mercado de trabalho, que é a automação, o que se chama automação inteligente, que está expandindo a automação programada que já estava em curso. Uhum. Então, o que que você faz com as pessoas que estão tendo deslocadas, né? Isso é política pública. Como é que você ajuda essas pessoas? Porque não tem jeito. As empresas estão já, independente da inteligência artificial, investindo cada vez mais em automação, né. Quanto mais recursos estão sendo investido grande parte desse recurso em automação. E a automação qual é o objetivo principal de uma organização? Quando traz tecnologias para fazer automação, mesmo programada ou de inteligência artificial, reduzir custo e aumentar a eficiência. O que que é reduzir custo? É folha de pagamento, que é Sim. a folha de pagamento é a maior percentual dentro do orçamento De uma de empresa, de qualquer toda empresa. qualquer É. empresa. Então quando você fala reduzir custo, é reduzir pessoas. Então você está automatizando, você está, deslocando pessoas, você está desempregando. Então tudo isso, o que que faz com essas pessoas? Que não é só a tecnologia, né, tem todo sobre o mercado de trabalho tem várias questões, porque tem uma mudança cultural,
o que que o jovem hoje, o que tipo de trabalho, o que que ele aguenta, o que que ele não aguenta. Ele quer ser estimulado, ele quer ter condições boas, ou senão ele quer empreender, em suma, tem toda uma mudança cultural, mas tudo isso significa que você tem que ter política pública que facilite, né, as pessoas têm outra opção. Quando começamos nós, eu falo no Brasil, o processo mais forte de automação, final do século passado, tinha opções, porque a área de serviço estava se desenvolvendo. Então as pessoas que saíam da indústria, eram deslocadas da indústria e iam para a área de serviço. Hoje não está acontecendo Não isso, tem porque isso. todos os setores simultaneamente estão sendo automatizados, né. Então não tem escape, né. Então tudo isso, são discussões, né, como é que você faz a mesma coisa. Agora no Brasil, por exemplo, tem o governo federal o projeto que me parece, o melhor projeto de todos que poderiam estar fazendo, que é em relação ao data center. Uhum. Então o ministro, Haddad acabou de vir numa viagem para os Estados Unidos com esse foco. Então, a gente hoje aqui, nós temos no Brasil em torno de 60% dos dados, do processamento de dados nossos, é feito nos Estados Unidos, Sim, né, fora do Brasil. Então isso tem um risco muito grande. Imagine que tem uma interceptação dos cabos, por alguma razão, para o país, né, é. porque 60% e tende a aumentar. Então nós temos que ter Realmente é uma notícia muito positiva, né. nós temos que ter a infraestrutura, porque a importância dos data centers não é só de inteligência artificial, tem data center para inteligência artificial e para Pra o tudo, para o dia a dia dia do a dia, porque nós vivemos uma economia numa sociedade digitalizada, não digitalizada. tem jeito. Então, para processar esses dados, então, o Brasil é o maior custo de processamento do planeta hoje, por conta das tarifas, né, e principalmente da importação dos equipamentos. Então tem toda uma discussão sobre isso. Então, o governo começou a investigar, o Ministério da Fazenda começou a investigar por que era esse o custo, né. Se eu tenho o mesmo fornecedor, o mesmo provedor, de data center, se eu rodar nesse mesmo provedor no Brasil ou lá fora, lá fora é em torno de 25% mais barato, né. Então, tudo isso é investimento em infraestrutura, isso é função do Estado, não colocar o dinheiro para ser os donos do data center, mas criar as condições. Por exemplo, entender por que que é mais caro, por que que o Brasil é o lugar para processar dados mais caro do planeta. Então já foi identificado que é uma questão, de tributação. Então como é que muda, né, para atrair, porque nós também temos uma característica muito grande no Brasil, atrativa, positiva, que é a matriz energética nossa. Entre 85% e 90% de energia renovável. A energia renovável é mais barata, então é um ponto positivo, que as Uhum. empresas estão começando a olhar o Brasil como um hub para instalar Data data center. center. Mas aí precisa juntar as 2 coisas, você ter uma nova, regulação do ponto de vista tributário, para eliminar esses custos, que são excessivos, digamos assim, vis-à-vis o que é no resto do mundo, e colocar algumas regras, não é terra de ninguém, não é assim: "Vem aqui e instala o data center", você tem que ter contrapartidas, porque se o governo estiver oferecendo possibilidade por causa diminuindo as tarifas e a energia eólica e solar, principalmente, são mais baratas, nós temos energia, nós temos espaço, Tem nós temos espaço pra para caramba. criar, né, nós temos todos nós não temos nenhuma nós não temos terremoto, nós temos uma série de condições, nós temos muito vento, nós temos sol, praticamente o ano inteiro, Uhum. então nós temos condições favoráveis. Mas isso é o que nós oferecemos enquanto país, mas tem que ter a contrapartida. Então quais são as contrapartidas para ser do interesse da sociedade, né. Tudo que envolve, essas questões é da competência de política pública, é o Estado que tem que estabelecer, né. Então não é ele ser investidor, não faz sentido, na minha opinião, ele criar data center com dinheiro público, mas ele criar condições favoráveis para tanto os donos, digamos assim, de data Aham. center estrangeiros ou brasileiros, terem condições positivas, atraentes, desenvolver, mas eles têm que ter a contrapartida, que é quais são os pontos que vai interessar para o país, né. Nisso que você falou que desse panorama todo que você trouxe, uma coisa que sempre me preocupa e passou a me preocupar mais depois que eu voltei a estudar, né. Como é que, governo
sociedade, tecnologia, como que a gente faz as coisas andarem, a academia, andarem no mesmo compasso, né? Porque numa das minhas aulas lá na PUC, um professor falou assim: não, mas tudo se regulamenta, a regulamentação vai vir. Mas assim, no momento que a tecnologia está andando super mais rápido, a regulamentação vai vir, mas que horas, né? É. Né, como que, sei lá, mudar o mindset dos reguladores ou, como que a gente faz as coisas entrarem num compasso mais próximo uma das outras? É um desafio muito grande, né, porque existe de fato, uma um ritmo diferenciado em relação ao avanço da tecnologia e o avanço de todas as questões, econômicas, sociais, regulatórias, né, porque a tecnologia, no caso da inteligência artificial, como eu disse no início, praticamente está relacionada a uma técnica, mas as soluções são diferentes, as soluções vão mudando, a adoção vai mudando, a maneira como as empresas vão usando, e não só empresas, organizações em geral. Então tudo isso geram riscos diferentes, e geram benefícios e riscos diferentes. Agora, a velocidade com que isso está acontecendo é muito rápida, muito grande, porque tem uma concentração muito grande também, né. Nós nunca tivemos uma concentração no mercado, muito poucas empresas, na verdade são 7 empresas que elas têm um domínio sobre essas tecnologias, elas dominam a infraestrutura do ambiente digital, né, Uhum. então elas dominam, têm um poder muito grande, uma concentração muito grande no mercado e elas têm muitos recursos, muito poder, então a velocidade de mudança é muito grande. E num ambiente democrático não tem como ser diferente. Você vai estabelecer um novo marco regulatório ou mudar a regulamentação, você tem que discutir com a sociedade, você tem que discutir com os órgãos, né, então você não pode chegar um mês e você impor. Então, o Hum. processo lá, a lei europeia de inteligência artificial demorou, começou a primeira versão, saiu em abril de 2021, né, primeira versão, o processo já tinha começado em 2018, mas a primeira versão do que virou lei, e ela foi aprovada, ela entrou em vigência em agosto do ano passado, 2024. E o que está acontecendo agora? Ela acabou sendo uma lei tão complexa que agora está todo um processo de flexibilização e simplificação dessa lei, porque ela ficou tão complexa que está praticamente impossível a implementação, está difícil a implementação, e mais ainda a fiscalização. Então, essa é uma questão em relação a todos o descompasso entre o avanço tecnológico, principalmente, nos últimos anos e principalmente em relação à inteligência artificial e a regulamentação. Agora, o que que eu acho que é o segredo, digamos assim, não sei se é segredo, mas um dos caminhos é você criar ecossistemas, né. Se você pegar, abstrai a inteligência artificial, se você pegar as inovações, os grandes centros de inovação no mundo, são esses centros que exatamente convergem, esses pontos que você falou, o governo, setor privado, academia e investidor, né. Então você consegue que eles trabalhem juntos num ecossistema, em organizações que vão, exatamente, trabalhando junto, Uhum. né. Uhum. E nós não temos isso no Brasil. Não No temos. Brasil é muito interessante, eu falo sobre inteligência artificial, que é o meu foco. Tem várias iniciativas muito interessantes acontecendo, mas são isoladas, né. Não tem, exatamente porque não tem, na minha opinião, não tem uma política pública em relação à inteligência artificial, não tem uma estratégia, não tem um plano, de fato, que possa se chamar de estratégia, possa se chamar de plano, então, não tem alguém que esteja fazendo um diagnóstico do que está acontecendo, analisando ou identificando melhores práticas, colocando junto, né, então, tal coisa está sendo desenvolvida em tal lugar, poxa, é complementar o que está sendo desenvolvido nesse outro, vamos fazer essa aproximação, não tem ninguém orquestrando, então se perdem, né, as Uhum. iniciativas que podiam estar muito melhores, elas vão se perdendo, porque elas são pequenos feudos, e tudo isolado. Eu estou, só penso em inteligência artificial, só pesquiso, só escrevo, 9 anos pelo menos, e toda hora eu estou me surpreendendo com algumas iniciativas no Brasil que eu não tinha a menor ideia que estava acontecendo, né, Mas então não tem essa coordenação e nem não não tem dá essa para ter essa não tem essa visibilidade. coordenação, não tem, então, quando se fala de plano, que o plano que o governo, lançou, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a pedido do presidente, Lula, teve que fazer em 3 meses, mas esse plano não é um plano, né, eu fiz uma coluna que eu critiquei cada um dos pontos do plano, porque não é um plano, Não é um plano. é um conjunto de ideias,
né. Plano, primeiro que plano, você precisa ter uma estratégia primeiro. Aí você tem estratégia, você faz o plano que é para executar aquela estratégia. Se você não tem uma estratégia, o plano, o que que é um plano? O plano já é dizer como você vai fazer o que está na estratégia, né, isso que é o plano. Aham. Você tem que dizer como vai fazer, quais são os recursos, tudo, é o plano de execução. Agora, uma das falhas que eu vejo, na suposta estratégia, no suposto plano, é que não começou por um diagnóstico, né. Assim como a gente sabe que qualquer projeto, planejamento que a gente faz, a gente parte de um diagnóstico, Uhum. né. Então o que está acontecendo? O que está sendo feito? Né, então nesse diagnóstico você já vê o que está sendo feito no país, o que é que vale a pena você, desenvolver, quais são as barreiras, por que não desenvolveu mais, quais são as barreiras? Por exemplo, porque, vamos supor, o agronegócio é uma das áreas mais avançadas que nós temos no país do ponto de vista de tecnologia e da inteligência artificial também Uhum. me parece. Verdade. Então, o que aparece lá nesse suposto plano na verdade, é um sistema aplicativo, não é função do Estado fazer isso. Isso Realmente. isso o que Qualquer empresa poderia podem fazer. fazer. O que que é a função do Estado, por exemplo, em relação ao agronegócio? Uma das questões é o acesso no meio rural à internet, e acesso de qualidade. Isso é uma questão de política pública, né. Então o governo, como é que o governo, ajuda, como é que o governo, quais são as medidas que o governo tem Ou que até tomar. mesmo você falou, letramento de quem perde o emprego para máquina, sei lá, Então, aí não, né. isso o outro lado também é essa questão, porque a no meio rural, por exemplo, no meio rural não, desculpa, no agronegócio, os equipamentos estão vindo cada vez mais com tecnologia embarcada. Praticamente todos já estão nos centros mais avançados do agronegócio, os equipamentos têm tecnologia embarcada. E falta capacitação, porque não é uma questão de treinamento, é uma questão de formação, né. Você pega, eu tive essa experiência com motorista de caminhão, num projeto que eu fiz para a área de transporte. Você Não adianta você treinar, né. Tradicionalmente, o trabalhador na indústria brasileira, em torno de 76%, segundo o Senac, os números do Senac, são treinados no local de trabalho. Mas a interface com o equipamento, com tecnologia embarcada de inteligência artificial, é mais complexa. Não adianta, você não consegue só, treinando, você precisa ter uma formação, senão a Uhum. pessoa não consegue entender, não consegue lidar com a complexidade daquela interface. Então esse é um outro aspecto. Como é que se cria no médio e longo prazo projetos de capacitação das pessoas sobre, eu acho, por exemplo, também para finalizar essa pergunta, pelo menos do meu lado, eu acho que o Brasil deveria, tratar como prioridade a formação técnica, né. No Brasil sempre foi menosprezado. Avançou até que quem não conseguiu ir para a universidade. Isso é falacioso. Você pega os países do norte da Europa, mais da metade dos alunos que acabam o ensino, que é o nosso ensino, básico, eles vão para a área técnica, né. Grande parte do que as pessoas fazem no mercado de trabalho é técnico, não precisaria ir para a universidade. Para mim, a universidade é uma outra coisa, você vai fazer pesquisa, formação, geração de conhecimento, é outra coisa, né. Agora, mesmo na inteligência artificial, praticamente todas as funções, né, básicas que você interage é técnico, no Uhum. melhor dos sentidos, não É, estou diminuindo, sim. né, mas no Brasil sempre foi assim, é muito pouco as pessoas que optam por área técnica, para ter um diploma técnico, e muito menosprezado, não é de boa qualidade, né. Então, todas essas questões que você fala, formação, esse plano, esse o suposto plano, tem uma parte que diz que vai capacitar, só para dar um exemplo, capacitar 97 milhões de brasileiros. Aí não diz capacitar para quê, nem diz como, né. Um plano você já tem que dizer, Sim. pra quem você vai capacitar e como você vai fazer isso. E aí o recurso alocado para capacitar, sem dizer para quê e como, 97 milhões de brasileiros, é R$ 940.000, o que está escrito no, então, aí você Aí vê, não isso dá, não é né. sério, né, mesmo sem saber. Qualquer coisa que você for capacitar, de qualquer forma, 940 mil reais para 97 milhões de pessoas já não Não tá corresponde. fazendo a conta Não direito vai ali. bater essa conta, né. Então são coisas assim, a capacitação também não é de uma hora para outra, você tem que, é um projeto que você vai de anos.
Aí qual é a questão também no Brasil? No Brasil, em geral, não tem projeto de Estado, tem só projeto de governo. Qual é a diferença? De Estado não importa quem foi eleito, quem é o presidente, o governador, Uhum. o prefeito, é o Estado. Quem entra tem que se responsabilizar, dar continuidade àquele projeto. Mas aí no Brasil é sempre De entra, governo. é de governo, né? Acabou o governo, acabou. Então, aí é muito difícil, como é que você faz? Nenhuma empresa você consegue fazer isso, muito menos uma Uma cidade, máquina um pública não estado, um país, você fazer gestão de curto prazo, né. Então tudo no curto prazo, visando a próxima eleição, eu ser reeleito ou eu passar reeleger quem eu alguém. quiser. É. Então é assim que funciona hoje o país, muito fortemente nesse sentido. Então é difícil a gente construir alguma coisa, eh, assim, de médio e longo prazo, né, que vai de fato, agora, a inteligência artificial hoje é uma tecnologia estratégia para o futuro de qualquer país, de qualquer empresa, de qualquer país, né. Então o que a gente tem, eh, como país é se capacitar, se preparar para maximizar os benefícios e mitigar os riscos, mas eu não vejo escapatória. É quase se a gente fosse dizer: "Ah, não, eu não quero trabalhar com internet". É um pouco isso, eu não tenho essa escolha. Eh, quem ficou fora da internet ficou fora da vida, Uhum. nem só profissional, é de tudo, né. Então, eu me lembro há uns anos atrás, eu estava numa reunião, uma pessoa, assim, que tinha uma qualificação alta, perguntou, mas isso há muitos anos: você acha que a internet é um modismo que vai passar ou vai ficar?". É isso, naquela época eu já nem soube como responder, porque já era para mim tão óbvio que é um pouco isso, né, Que já era uma não ferramenta. adianta falar mal da inteligência artificial, não é eu sou a favor da inteligência artificial ou contra, não é essa a questão. A questão é como é que eu faço o melhor uso dessa tecnologia, que ela tem vantagens enormes, e como é que eu enfrento todas as questões, porque tem muitas questões, né, tem muita discussão sobre o impacto que está tendo, nas pessoas. Eu acho que é muito cedo para avaliar. Todas as Também acho. Acho que é tem especulações que fa respirar esse modismo ainda um pouco. essas especulações que fazem, eu acho que também é chutação total, porque como é que a gente vai saber? É tudo muito recente. Outro dia assim: "Ah, a IA está aumentando a síndrome do impostor", eu falei: "Ah, nem mal começou o negócio". E que é isso, isso. É. E não é só a IA, né, tem um conjunto, tem todo questões culturais, tem a questão da internet, das redes sociais, Uhum. tantos fatores, né, é a crise, sei lá, até, existe essa série que ficou muito falada, Adolescência, né, Uhum. recente. Para mim, o que que ela mostrou mais importante ali, pra mim, é o descolamento entre as gerações, Uhum. né. É. Isso é uma questão. Os pais, as Não fazia escolas, ideia do que estava não acontecendo. não conseguem entender e não faz ideia, porque não tem a menor ideia o que que acontece na internet, o que que é, tem um distanciamento muito grande. Exatamente pelo que a gente falou antes, pela velocidade de mudança. É tão acelerado que o descompasso entre as junções está muito grande, entendeu. Então, é difícil quando você tem uma mudança importante na sociedade, nunca é um fator só. Sempre é uma matriz de fatores. Se você acha: "Ah, isso é porque a inteligência artificial causou isso é falacioso, né, é um conjunto. Você tem que entender, é muito mais complexo as mudanças importantes na sociedade. Mesmo o resultado de uma eleição, é porque um fator, a não ser que de fato aconteceu alguma coisa extraordinária, mas geralmente é um É um conjunto conjunto de de fatores. fatores, né, e isso que, a gente não pode simplificar as análises. Então, assim, mas de qualquer jeito, não tem escolha, a gente tem que aprender a conviver da melhor forma possível e não tem como parar o desenvolvimento de uma tecnologia e que as pessoas querem, né. A Exato. verdade é que as pessoas querem, porque está ajudando elas muito. Se você hoje fizer uma pesquisa que ninguém vai fazer, que não existe: "Ah, você quer que pare e elimine todas as soluções de IA generativa?", a maior parte da população vai dizer que não, entendeu. É a mesma coisa perguntar: "Você quer que feche o Google?". Não, não vai É. querer. Vamos fechar o WhatsApp? Não. Não vai querer, É. entendeu. Então é isso, o WhatsApp tem milhões de problemas, que trazem. Agora está tendo uma pirataria enorme dos celulares no WhatsApp, é um negócio escandaloso, mas é isso. Então Virou ferramenta de trabalho de muita gente. mas também do mal, né. Do mal também. É. Então.
Mas vai lá, quer fechar? Não, ninguém quer. Claro, claro. Vou fazer uma pergunta, eu sei que você não gosta, mas como é que você vê essa relação homem-máquina e tecnologias em 5 anos? Sem pensar em futurologia. Eu não sei, eu acho que não sei te dizer, responder isso. Eu acho que a tendência, ou pelo menos o meu desejo, é que toda essa relação entre o homem e as tecnologias de inteligência artificial se aprimore, né, que as pessoas adquiram maior familiaridade, que consigam usar melhor possível, que as instituições públicas reajam, consigam definir, porque essa questão de regulamentação não é nada especial em relação à inteligência artificial. Nós vivemos num ambiente regulado, né, nada do que a gente faz você não lança um produto, um brinquedo, um remédio, um carro, você não lança nada Nada. que não tenha uma regulamentação específica para aquele produto, para aquele setor. Então, o estranho, é a inteligência artificial não ter regulamentação. Uhum. Ela tem que ter, mas não é fácil ela ter. Então eu acho que em suma, no próximos 5 anos eu torço para que tenha um amadurecimento da sociedade em geral em relação a essa tecnologia, né, em geral se compreenda melhor essa tecnologia. Por exemplo, nas instituições de educação, precisa mudar a metodologia, né, mas isso também anterior à inteligência artificial. A metodologia de ensino, eu quando voltei para a universidade para fazer o mestrado, eu tomei um susto, porque era igualzinho a 30 anos atrás, o professor escrevendo lá, falando, né, então Se deixar, continua então igual também, então vai então igual. metodologia de aprendizagem, não é nem de ensino, de aprendizagem, tem que se modificar. Então, o mesmo antes de inteligência artificial, a dificuldade das escolas, das universidades, trabalharam com tecnologia, porque não é só colocar substituir a tela, né, o quadro lá por uma tela com tecnologia embutida. Isso não é mudar a metodologia. Isso você está fazendo a mesma coisa com instrumento diferente, com recurso diferente, né. Você de fato é um pouco o que a gente viu na viagem recente que eu fiz para a China. A gente visitou algumas escolas, tinha telas impressionantes com o uso de inteligência artificial, mas a metodologia de aprendizagem estava ali, de ensino era igual, o professor ali, os alunos sentados e adquirindo conhecimento, né, e não tinha uma metodologia nova. Então, Não tem mesmo. hoje, por exemplo, é assim, obrigatório que você mude os sistemas de avaliação de desempenho, né. Se você vai pedir: faça em casa uma redação, entregue, ou faça uma redação. A chance do aluno pedir, dessas soluções de IA para fazer é muito grande, né. Então você tem que ter uma outra forma de avaliação. Isso é mudar a metodologia de avaliação, alguma que seja explícito, né. Eu falei recentemente num evento de educação, o primeiro passo tinha que ser os professores dizerem que estão usando para os alunos, porque a maior parte esmagadora dos professores estão usando inteligência artificial para facilitar as suas atividades, mas usam sem explicitar para os alunos. Então, já muda o quadro, sem eles explicitarem, porque aí o aluno estimula o aluno também dizer que usou, né. Então você muda, você não é mais: "Ah, eu estou usando escondido, professor e aluno", não, estamos todos usando. Hoje a sensação é um pouco essa, né, de que todo mundo usa, usa Pelo escondido. menos nessa bolha, assim, É. professores, alunos, professores estão usando muito. E também em empresas também. Também As na pessoas empresa. usam, Pra mas isso, tipo, escondido. eu estou usando a minha Isso, assinatura, aí a empresa não libera a assinatura isso, corporativa porque não sabe o que fazer com aquilo, isso. não sabe que não Não, tem. e usa escondido por quê? Porque tem medo que os colegas e o seu chefe acham que Que ele é você está menos sendo capaz. preguiçoso ou Não, menos é menos capaz capaz. porque precisa não, porque está facilitando. Então romper, eu vejo nas escolas muito isso, é romper essa não, todos estamos usando, né, então todos estamos usando, então vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso, e vamos ver como é que a gente usa da melhor forma, né. Então se você pegar, por exemplo, pedir para fazer um texto na sua aula, no sua disciplina, para fazer um texto inteligência faça com inteligência artificial, ok. E aí depois você faz uma discussão no ensino básico, por exemplo, quais são os erros? Os alunos saírem pesquisando o que que tem de erro na isso é um aprendizado, isso aprende a pesquisar, aprende a ter pensamento crítico, que é fundamental, né, o que está errado Uhum, aqui, e aí eu uhum. vou descobrir. Então isso é um exercício incrível, que você pode fazer a partir de um texto gerado por inteligência artificial.
Agora, isso tudo o professor tem que se sentir, confortável, para Para ser desafiado ser nisso. desafiado, É. porque é uma mudança. É, porque é muito fácil, vai lá, abre o texto, fala, escreve Hum. na lousa, tal. Tem que mudar. Aí o que está acontecendo, muitos professores me contam, de ensino básico, eu estou falando principalmente, mas na universidade também, que ele tem certeza que o aluno fez com algum sistema desse, e o aluno diz que não. Aí fica as 2 palavras, aí não tem jeito. A direção da escola está dizendo: "Tem que aceitar", porque o aluno está dizendo que não fez, você não tem como provar. Não tem como Mas provar. o professor não tem dúvida, porque aquele texto, a maneira como está escrito, não Não corresponde àquele sairia aluno. daquele aluno que ele conhece. É. E nem do nível no nível que está aquele Sim, aluno. sim. Mas também a verdade é que hoje você já pode pedir para esses sistemas: faça com Escreva como um aluno um de aluno 10 de 10 anos, anos, aí né. pronto. Isso já está acontecendo também muito, os É. alunos já sacaram que existe isso. Mas é isso, tudo são mudanças importantes. Eu não subestimo a dificuldade das pessoas se adaptarem a essas mudanças, é muito grande, muito rápido, mas é isso, eu acho que não tem outro caminho, entendeu. Você tem que enfrentar todas as dificuldades. Aí, por exemplo, nas escolas, o MEC deveria ter, muitas diretrizes em relação à inteligência artificial. Todas essas questões tem que, na minha opinião, deveria partir do MEC, que é responsável pelo ensino, né. Então, grupos de trabalho no MEC que fossem dar orientações para os professores. Tem a Unesco, os últimos 3 documentos da Unesco estão interessantes sobre orientação de uso de inteligência artificial, mas tem que ir além, tem que ter aqui no Brasil, né. Mas aí a gente tem, se a gente for ver, a gente tem problemas, esquece a inteligência Então, artificial. é, Na tão educação maiores, né. é o nosso gargalo maior, É. né. Então a inteligência artificial Acaba ficando é qua é décimo plano. não, é já o luxo, digamos assim, perto do que nós temos questões básicas, é o acesso, né, acesso à internet, não é bom, Sim. mesmo nos grandes centros. Então, nós temos questões muito básicas no Brasil, mas, essas questões poderiam ser melhor resolvidas se a gente usasse da melhor forma possível a inteligência artificial, para resolver essas questões básicas, e que a gente vem carregando há muito tempo, né. A gente pode ter um ensino melhor, porque nós podemos criar a aprendizagem personalizada, isso vai melhorar. Nós podemos ter acesso, que o aluno pode interagir com esses sistemas a qualquer hora do dia, mas para isso ele precisa ter acesso à internet bom, né. Se ele não tiver, ele não vai conseguir interagir, ele precisa ter equipamento, Sim. ele A precisa pandemia deu uma forçada na barra de todo mundo um pouco mas trazer um notebook, um notepad, um mas celular a mais, mas para o aluno, de 83% do ensino básico no Brasil é público. Isso não aconteceu para o ensino público. O ensino público, quem estava em escola pública, em geral, perdeu 2 anos. perdeu. Se atrasou por 2 anos, isso vai impactar na entrada no mercado de trabalho em todo o tempo, né, porque na área em geral, quem está na área pública, com poucas exceções, não tem acesso a isso que você acabou de falar. Você tem que comprar um iPad, ter um Um celular celular extra. só para ele, né, É. na família, só para a criança. Então isso foi, então todas essas questões, assim, é difícil, né, mas, e eu não tenho, assim, não tirar do bolso as soluções, claro, eu não tenho essa pretensão, mas eu acho, por exemplo, que na educação deveria, se dependesse de mim, ter grupos super, trazer especialistas, criar equipes, né, externas que trouxesse para a área pública, assim, formando equipes que fossem discutir. Então, dentro do MEC, pô, como é que a inteligência artificial pode ajudar? Né, ter algumas experiências no Brasil já introduzindo o ensino de inteligência artificial no ensino básico, mas como é que está sendo introduzido? São boas práticas ou não? Podemos melhorar? O que que a gente faz? Né, ter mas é isso. Então isso em todas Um as plano que áreas. seja um plano de É um verdade. É. planos que sejam planos estratégicos de verdade, estratégias e planos de fato, que em cada setor, né. A justiça, o Conselho Nacional de Justiça fez um trabalho muito interessante, que eu acho que aparentemente é o melhor trabalho que foi feito na área pública. Então poderia também ter uma inspiração Sim. na maneira como fizeram. Em suma, a gente tem muita coisa para fazer, e isso. Estamos aqui nesse podcast aqui, estamos que nem o Brasil, falta tempo, mas não falta vontade política.
Dora, obrigada por ter vindo, Eu que te na estreia agradeço. do podcast. Uma enorme alegria, um prazer ter você aqui. Tenho pergunta para mais 2 horas de conversa fácil. Já tá convidada para voltar quando aquecer Hum. eleição de novo, no É. mínimo. Todas as questões relacionadas à inteligência artificial não são triviais, Não. né, então quando você as perguntas todas que você me fez, eu não consigo responder mais sucintamente, porque o poder de síntese meu não vai a tanto, porque, são difíceis. Não, mas não tem Não jeito, é assim mesmo, pra né, explicar temos que minimamente meu explicar. pensamento, tem que ter um tempo para Obrigada demais por você eu estar que te aqui. agradeço. Obrigada. Obrigada a todos.